Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Quero começar falando um pouco sobre essa carta do apóstolo Pedro, e trazendo a mensagem, a certeza da alegria eterna e agora. Nós podemos ver pelo texto que Pedro começa a carta se identificando como apóstolo de Cristo, mas não para se gabar da posição privilegiada, mas para encorajar os irmãos que já também Pedro fora perseguido, os irmãos também sabiam disso. E Pedro vem trazendo a lembrança das palavras de Jesus. Pedro, nós sabemos que essa carta, ela vem para trazer ao povo de Deus, para trazer esperança, para trazer vigor para a vida daqueles que conhecem a Cristo, daqueles que foram eleitos por Ele, daqueles que conhecem a verdade, mas pelas casualidades da vida, da perseguição, da dispersão, muitos ficam enfraquecidos na fé e desviam o olhar e se entristecem com o dia a dia. Pedro escreve essa carta para trazer vigor, para ajudar os irmãos. Assim também, para lembrarmos daquilo que fomos chamados para fazer também. Nós devemos olhar para essa carta. Essa carta ela foi endereçada aos eleitos ali, da dispersão. Nós sabemos que essa carta é uma carta geral, que é para nós também. É para toda a igreja. Nós sabemos que nas dificuldades da vida, que Jesus também nos alerta, nós devemos estar unidos e devemos um ajudar os outros. Né? Nosso amor pelo próximo, viver a dor do outro, levantar ali com a palavra de Deus, com a certeza da obra de Cristo realizada. E sabemos que Pedro ele traz aqui, mostrando, ele é apóstolo, que dentre das pessoas que poderiam ser mais perseguidas, eram as pessoas que estavam mais próximos de Cristo. Aqueles que receberam o ensinamento de Cristo diretamente foram nomeados por Cristo para serem apóstolos. E Pedro chama a responsabilidade para ele, não para se vangloriar acima disso, mas para mostrar que
O alvo está nas costas dele. Então, Pedro, ele quer trazer a vontade de falar, pregar o Evangelho com a certeza de estar no caminho certo e de estar olhando para Cristo e não olhar para as adversidades. Tristezas iremos passar, mas olharmos para Cristo e lembrarmos das palavras de Cristo sempre. Serão perseguidos por causa do meu nome. A perseguição é inevitável, mas também o refrigério é. Sabemos que, pelo nome de Jesus Cristo, nós seremos perseguidos. E assim como eles estavam sendo perseguidos naquela época. Nós não vivemos a perseguição que eles viveram naquela época. Mas sabemos que o mundo odeia a palavra de Deus. O mundo que jaz no maligno se rebela contra Deus. Nós sabemos que também o refrigério de Cristo, a certeza da palavra de Deus, nunca ser falha. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Devemos estar sempre relembrando as palavras de Cristo. Perseguições virão, mas eu venci o mundo. Devemos olhar para Cristo, para termos um bom ânimo, olhar para a obra dele completa. Que melhor declaração de esperança é essa? Cristo venceu, e quem está com ele, venceu com ele. Se nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós morremos com ele naquela cruz. E por ele nossos pecados foram pagos naquela cruz. Nenhuma condenação há. E Cristo venceu. Com coragem e esperança, Pedro se identifica com o apóstolo. Pedro está dizendo que o alvo está nas costas dele. Se entre todas as pessoas que estão sendo perseguidas, os apóstolos, eles tinham um alvo maior nas costas dele. Porque todo mundo sabia que Cristo tinha nomeado aquelas pessoas. Eles ficaram ali com a responsabilidade de levar o Evangelho. Mas essa responsabilidade também essa responsabilidade é nossa. Todo aquele discípulo de Cristo é responsável por levar e por viver o Evangelho. Por onde for. E ele esteve diretamente com Jesus Cristo. Foi escolhido para apóstolo, para levar o Evangelho para as multidões. Para perseguir com certeza, mas virão atrás de mim. Mas estou convicto do meu chamado, e por isso escrevo a vocês, tenham a mesma convicção. Pedro está dizendo aqui para aquele pessoal que ele direcionou a carta, que eles deveriam lembrar, olhar para toda a obra que Cristo fez, e devemos ter a certeza que foi completa. Como ele olhava para Cristo com a obra completa, ele tinha convicção que estava no caminho certo. E quando olhamos para Cristo e as adversidades da nossa vida, e às vezes o vento sopra forte, nós devemos olhar para Cristo e ter essa convicção que Pedro tinha. Olharmos para Cristo e ter a certeza que a obra está feita. Não podemos negar nossa vida em Jesus. Aquele que nega a sua vida será negado por ele. Nossa vida deve ser a expressão clara do Evangelho. Devemos viver o Evangelho, não somente falar do Evangelho, nós devemos viver. Não podemos negar o Evangelho com atos da nossa vida que são contrários à palavra de Deus. Nós devemos sempre estar olhando para isso. Nós temos um norte, nós temos a direção, nós temos um caminho que é Cristo.
E temos que ter essa certeza de que estamos com Cristo nesse caminho que é Ele. Se ninguém consegue ver o Evangelho em nós, estamos negando Cristo. Negando Cristo em nossa vida. Nossa vida deve ser o espelho de Cristo. As pessoas devem olhar, ler a Bíblia, ver o Evangelho, mas elas devem ver o Evangelho também em nossa vida. Nossa vida reflete aquilo que está na palavra de Deus. O discípulo, ele faz aquilo que seu mestre ensinou. Se você acredita, se você tem a certeza de que a palavra de Cristo é a verdade, você tem que andar na verdade. Devemos viver a verdade de Cristo. Viver, falar e viver a verdade de Cristo. Forasteiros da dispersão. Deus nos mostra 4 realidades aqui. No capítulo 1, no versículo 1, forasteiros porque tinham saído das suas terras. E forasteiros nesse mundo. Ali Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, Pedro está falando com aquele pessoal que sofreu a dispersão ali. Mas também nós devemos lembrar que saímos da nossa terra, às vezes estamos morando em outra cidade. Saímos da nossa terra. Somos forasteiros, mas somos forasteiros também aqui nesse mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo será transformado na volta de Cristo. E estamos de passagem. Da dispersão porque foram o quê? Foram espalhados. E a dispersão, por mais dolorosa que seja, ela tem um propósito de levar o Evangelho para todo lado. A dispersão. O povo de Deus disperso por perseguições, por às vezes ter que procurar recursos, mas nós temos a certeza de que por onde estivermos devemos levar o Evangelho, viver o Evangelho, por onde estivermos, por onde passarmos. Devemos pregar o Evangelho até o último momento da nossa vida. Para aqueles forasteiros dispersos daquele tempo, e agora devemos levantar a cabeça e pregar o Evangelho, pregar a fé e obedecer pelas obras. Quais são as obras da fé? A obediência. A obediência à palavra de Deus se refere às nossas obras. Só podemos obedecer se crermos de verdade. No versículo 1, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Aquele que sabe todas as coisas faz perfeitamente para a sua glória. Eleitos para glorificar. E só podemos fazer em santificação do Espírito. Sabemos que eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Nós sabemos aqui, irmãos, que a eleição é um ato exclusivo de Deus. Nós vemos essa carta de Pedro, nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, nós já podemos ver a referência da Trindade. Da Trindade trabalhando na salvação. Deus elege em santificação do Espírito. Para que nós fomos eleitos? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. E no final ele fala: graça e paz sejam multiplicadas, porque precisamos da graça de Deus para aspergir o sangue de Cristo por aqueles que aceitam Cristo. Nós pregamos o Evangelho. Essa é a aspersão do sangue de Cristo. Precisamos de graça, precisamos de paz. Que a nossa paz seja multiplicada, porque através da pregação do Evangelho, muitas perseguições irão se levantar. E precisamos
cada vez mais da graça de Deus e da paz de Deus. O mundo é em guerra, mas nós temos a paz com Deus. Devemos estar sempre lembrando disso. A nossa fé e obedecer pelas obras. Eleito segundo a presciência de Deus. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Deus elegeu, o Espírito nos separa para as boas obras, para a obediência. O Espírito traz a santificação. Sabemos que nós devemos buscar a santificação. Mas aqui nós vemos em santificação do Espírito. É o Espírito Santo que nos santifica. É Ele que nos guia, é Ele que nos dirige. É Ele que traz a iluminação da palavra de Deus para nós. É Ele que nos move até Cristo. É Ele que nos move até a palavra de Deus, até a palavra de Cristo, a palavra bíblica. E a aspersão de Jesus no sangue de Cristo. Porque sabemos que somente podemos ser salvos através da purificação e recebemos através do sangue de Cristo. E o ofício sacerdotal é Cristo. Nós reinamos com Ele. Somos sacerdotes com Ele. Aspergimos o sangue. E somos profetas com Ele. E somos profetas que pregam o sangue salvador de Deus. Porque nós sabemos que é isso que devemos profetizar. É isso que deve ser a nossa prioridade. Porque não existe outro caminho para a salvação que não seja Cristo. Não existe purificação, não existe perdão para os pecados se não for o sangue de Cristo. Graça e paz multiplicadas, somente assim conseguimos continuar vivendo aqui. Quando o apóstolo Pedro fala nesse capítulo 1, graça e paz sejam multiplicadas, irmãos, é porque sem essa graça e essa multiplicação, a paz e a graça, nós não conseguimos viver nesse mundo. Esse mundo é muito atribulado, esse mundo é contrário à palavra de Deus. E a partir do momento que você começa a olhar para a palavra de Deus, você começa a ver como o mundo anda contrário à palavra de Deus. E somente Ele pode nos guardar. No versículo 13 ele diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Podemos ver nesse versículo 2, no versículo 3, a Santa Trindade trabalhando em nossa salvação, salvando, sustentando e confirmando. A misericórdia nos tirando da condenação, e a misericórdia não como obrigação, mas como soberana e livre, nos regenerou. Pedro está falando da misericórdia da regeneração para a salvação. Nos mostra que a regeneração, o nascer do alto, o nascer de novo, só pode vir do agir de Deus, da misericórdia de Deus. Ninguém decide nascer do alto, mas é Deus que dá esse novo nascimento. É Deus que regenera. Nos regenerou para uma viva esperança. A viva esperança que está somente em Cristo. Ela tem que ser viva. Nós temos que viver essa esperança. Logo vemos a graça e a misericórdia agindo juntas na salvação. Por isso não podemos dizer que Deus é injusto em eleger para a salvação. Porque Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não por obrigação, senão não é misericórdia. E vemos que a graça e a misericórdia em Cristo, sendo impossível ser salvo fora dele. Não há outra graça salvadora além da graça de Cristo.
Se eu não estou em Cristo, em fé, em obediência, estou fora da graça e da misericórdia. E ambas concedidas por Cristo. Se eu estou fora disso, eu estou fora da salvação. Se eu estou fora de Cristo, se eu estou fora da fé, se eu estou fora da desobediência, fora da obediência, eu estou fora da graça e da misericórdia de Deus. Eu estou em um estado de condenação. A graça e a misericórdia de Deus em Cristo para salvar. Eu não sou responsável por minha regeneração. Depende de Deus. Depende do agir de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus disse em Mateus 19, é impossível um homem se salvar. Quando lemos aquela passagem do jovem rico, que ele chega diante de Jesus, dizendo que ele obedecia, que cheio de si ele conseguia guardar os mandamentos, guardava todos os mandamentos. Mas Jesus diz ali para os seus discípulos, os apóstolos, eles perguntam para Jesus, como é possível sermos salvos? E Jesus diz, ao homem é impossível. Mas aí ele traz como é possível ser salvo? Deus. Para Deus nada é impossível. Uma viva esperança assim devemos viver, não de acordo com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Somente crer em Jesus não traz salvação. Devemos crer na obra dele, sem pecado, obedecê-lo perfeitamente à lei e pagou o preço do nosso pecado. Sabemos que devemos crer em Jesus, mas devemos crer em Cristo, na sua obra consumada. Não somente crer no nome de Jesus, mas devemos crer que Ele cumpriu tudo aquilo que era necessário para sermos salvos. Tudo aquilo que agradar a Deus. Sabemos que devemos crer na obra completa de Cristo. Sabemos que Ele pagou pelos nossos pecados. Ele não se tornou um pecador em nosso lugar, mas Ele pagou o preço do nosso pecado. E pagou com morte de cruz. Mas devemos crer para a nossa salvação que Ele ressuscitou. E crendo para confirmar a eficácia de toda a sua obra. Nós devemos crer, por isso que é muito importante nós cremos em Cristo, mas cremos em toda a sua obra. Crer que Ele ressuscitou, se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo, ela confirma o propósito e o plano de Deus. Eu não posso simplesmente crer em Cristo e negar a ressurreição de Cristo. Eu devo crer que Ele ressuscitou dos mortos para confirmar tudo aquilo que eu creio. E a ressurreição de Cristo é a confirmação da obra consumada, da obra de salvação. Se não crermos na ressurreição de Cristo, continuamos ainda condenados. Aquilo que traz a confirmação para a salvação, se eu não crer, eu continuo no estado de condenação. Por isso devemos crer na obra completa de Cristo. Para isso Deus nos regenera. Para crermos. Deus não nos regenera pela metade. Ele nos regenera por inteiro. Nós nascemos de novo, nascemos do alto. Nascemos do Espírito. E cremos que a palavra de Deus é a verdade. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo. E no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula,
imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança incorruptível, irmãos. Uma herança, uma vida eterna sem pecado, sem dor. Imarcessível, que não retrocede. Ela não enfraquece. Ela é vigorosa. Mediante a fé. Pois versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vemos mais uma vez que Deus trabalha totalmente para nos salvar. Na nossa salvação. É Ele que regenera, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá a fé. É Ele que nos faz obedecer. É Ele que preparou as obras. Que sois guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé para a salvação preparada. No versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Uma vida eterna, sem mancha e sem corrupção, com vigor. Somos guardados por Deus. Nossa salvação em nenhum momento está segura em nós mesmos. Mediante a fé em Cristo, em sua obra. Salvação para revelar-se no último tempo. Aqui Pedro está mostrando para nós que ele mostra o terceiro aspecto da salvação. Sendo consumado, vivermos na volta de Cristo, no último tempo, para vivermos eternamente sem pecado. E para vivermos eternamente em comunhão com Deus, totalmente sem mancha. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Somos regenerados. Deus nos regenerou, irmãos, porque naquele momento Ele nos dá um novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Fomos salvos na regeneração. Estamos sendo salvos no caminho que estamos vivendo nesse mundo ainda, em Cristo. E seremos salvos na volta de Cristo, selando esse plano maravilhoso e fazemos parte dele. No último tempo, na volta de Cristo, assim, na volta de Cristo, seremos salvos com Ele, em toda a eternidade. Exultai alegre abundante. Por isso devemos ser alegres e não somente estarmos alegres. Quando Pedro traz no versículo 6, nisso exultais, é assim que devemos olhar para a nossa vida. E com certeza, essa é a palavra, essa declaração de Pedro. Você deve ter uma alegria abundante nessa certeza de seus pecados foram pagos na cruz, em Cristo. Essa deve ser a nossa maior alegria. Deus nos regenerou para isso. Deus nos regenera para viver isso, para ter essa viva esperança. Devemos estar alegres, devemos ser alegres. A alegria nossa, ela não pode ser passageira. Nós devemos sempre voltarmos a nossa mente para Cristo. Porque é isso que importa. Embora iremos passar por dores, o Pedro já sabia, mas vem o refrigério por breve tempo. Pedro fala, no versículo 6, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Nós precisamos confirmar a nossa fé em Cristo. E as provações, elas são mais que um teste para a nossa vida. As
provações elas servem para trazer força, trazer vigor, para fortalecer a nossa fé. Para, se estivermos olhando para algo fora de Cristo, como prioridade na nossa vida, devemos ser conquistados e iremos passar por tristezas, porque estamos desviando o nosso foco, desviando o nosso olhar daquele que nos salvou. Devemos voltar para Cristo e sempre seremos conquistados se desviarmos o nosso olhar de Cristo. Se colocarmos os nossos valores neste mundo caído, nesse mundo pecaminoso, devemos olhar com viva esperança para a nova terra e novos céus, com Cristo, onde habita a justiça. Conquistados por várias provações, mostra onde devemos manter nossos pés. Porque sempre que estamos caminhando com a certeza de estarmos no caminho de Cristo, de estarmos em Cristo, quando nos desviamos, irmãos, é certeza de escorregar. Por isso não devemos andar por lugares escorregadios, devemos andar no caminho certo, que é a palavra de Deus, andar certo naquilo que Cristo veio ensinar para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que em Cristo estejamos firmes com o nosso pé ali, na palavra de Deus. No versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Uma vez confirmada a sua fé, irmão, a sua fé em Cristo Jesus, como ela é mais valiosa do que o ouro mais puro, o ouro mais purificado pelo fogo, onde o fogo tira as impurezas do ouro, só fica a matéria mais valiosa do ouro. A nossa fé é assim. Devemos tirar tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que nos tira do caminho de Cristo. E esse caminho é doloroso porque seremos conquistados sempre. Um caminho que traz tristeza. E devemos estar sempre olhando para a alegria, para exultar alegremente, abundantemente em Cristo, na obra de Cristo. Versículo 8. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Pedro também está dizendo para aqueles irmãos que alguns não tinham visto Cristo, não tinham dado com Cristo, mas crendo, deveriam andar com a mesma convicção que os apóstolos e os discípulos que andaram com Cristo tiveram. E assim devemos ser. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e olhar para Cristo como suficiência para a nossa salvação e para a nossa vida e para a nossa alegria abundante. Não precisamos de mais nada, precisamos somente de Cristo. Alegria invisível e cheia de glória. Podemos dar glória somente a Deus por isso. Porque em nenhum outro há tanto poder, há tanto amor, há tanta justiça, há tanta felicidade, alegria. Em nada nesse mundo conseguimos. Nossa fé é purificada como ouro. Aqueles que não viram Jesus, mas que devem crer na sua encarnação, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, amar com alegria indizível. No versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A finalidade da nossa fé é em Cristo. Temos fé para crer em Cristo. A fé é um dos meios de graça que Deus, por misericórdia, dá aos eleitos. Pois somente
aquele que Deus elegeu, regenerou, tenha fé verdadeira em Cristo. Eu não posso falar que a minha fé ela tem outro ponto fora de Cristo e que assim eu serei salvo. Não, a fé verdadeira é a fé em Cristo. A fé em Cristo, na obra de Cristo. Tudo que Ele fez na obra consumada na cruz. E pela misericórdia, para a salvação do ser humano. Não podemos esquecer que, quando o Pedro está falando aqui sobre a salvação da alma, ele está falando de todo ser humano, o ser humano inteiro, não o ser humano pela metade. Deus nos regenerando por inteiro. Nós devemos estar sempre relembrando disso. Que a finalidade da nossa fé é sempre estarmos voltando para as palavras, para os ensinos de Jesus, no testemunho dos apóstolos, no testemunho da Bíblia. Teremos corpos incorruptíveis, eternos, em comunhão com Deus. Deus nos salvou para uma vida com Ele. Deus nos salvou para uma vida com Ele. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, nessa carta, ele traz essa mensagem convicto, com a certeza de que os irmãos precisavam de levantar, de ser revigorados. Aqueles que conhecem Cristo verdadeiramente, e que às vezes por ocasiões da vida, por tristezas, por maus caminhos que às vezes tomaram, desviam o olhar daquilo que Cristo é. Cristo e da sua obra consumada, para quê? Salvação da vossa alma. Devemos sempre estarmos atentos a isso. Quando estivermos desviando o nosso olhar de Cristo, tudo aquilo que Ele conquistou, nós vamos deixando de lado e olhando para as nossas dificuldades, para a nossa vontade, por aquilo que estamos trabalhando um tempo e algo temporal, algo que vai passar. Não, nós devemos voltar para quê? Para a palavra de Deus, para o testemunho dos apóstolos, para a palavra de Jesus. Seremos atribulados, passaremos por tristeza, mas por pouco tempo. Devemos olhar para a obra de Cristo, consumada na cruz, Ele ressurreto. Devemos olhar sempre para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? E que Deus venha nos abençoar todos os dias, para que possamos olhar para o valor da nossa fé e o valor da nossa salvação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.